Primeiramente, gostaria de parabenizar pela palestra. Foi uma palestra super interessante. E eu gostaria primeiro de perguntar qual a sua experiência de estar na Unifesp Guarulhos, o que você sentiu a respeito disso. Gostei muito, é a minha primeira vez aqui, aliás, te agradeço pela parabenização. Toda a experiência como um todo foi muito, acho que avivadora, assim, no sentido de que desde que eu cheguei, o corpo de alunos recebeu muito bem, assim, tá aqui com o Pedro é uma alegria muito grande, né? Eu acompanho tanto o trabalho dele quanto o trabalho do pai dele. O pai dele é uma das pessoas que me forma na vida, o professor Paulo Arantes, e eu amei. Assim, hoje foi um dia que eu vou guardar na memória por muito tempo. Que bom! Você deve saber que a Unifesp Guarulhos, assim como outras universidades do Brasil, encontram-se em um período delicado de greve. O nosso campus possui um fator a mais. Ele se encontra na periferia e é um campus de difícil acesso. Como lidar com o iminente esvaziamento do espaço físico nesse momento de luta? Olha, eu acho que existem muitas estratégias para fazer isso. Entender que a greve ela é um instrumento de luta da classe trabalhadora organizada. E quando os estudantes, alunos e alunas, não estão organizadas, a greve não é uma ferramenta. Né? Ela só surte efeito via organização. Tem também uma outra coisa que a gente costuma organizar a greve quando a gente sabe que pode negociar algo, né? No sentido, uma greve durante o governo Bolsonaro é muito diferente de uma greve durante o governo da Frente Ampla, né? Ainda que não sejam tão diferentes assim. Então, técnicas para lidar com o esvaziamento seria, primeiro, organizar os alunos, os estudantes e as estudantes. Para que eles e elas entendam que é a vida deles, é a pauta deles, é o futuro deles, é a educação deles, é a permanência deles que está em jogo, né? Porque aí a gente não está falando exatamente de uma greve, mas a gente está falando de lutar para viver. Então eu acho que tem isso e tem uma outra coisa que é entender como essa agenda de greve pode, de alguma forma, suprir desejos do corpo estudantil organizado. Por exemplo, o que a gente gostaria de fazer na universidade que durante a greve é possibilitado, né? Então, por exemplo, reorganizar o CA, que está trancado, fazer instalação artística, começar uma reorganização de algum curso, né? Repensar alguma grade, né? De alguma matéria, fazer uma pesquisa coletiva de autores e autoras negros e negras que estão ausentes do curso, e assim sucessivamente, né? Pensar uma agenda para a greve que mova os estudantes e as estudantes. Gui, ainda nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa situação com relação àqueles que apoiam e àqueles que não. Principalmente os professores, que acaba que a classe dos professores é a que mais influencia os demais alunos a tomarem posições perante ao que está acontecendo. E uma das justificativas que surge é que por que vamos fazer greve num governo que olha pra gente? Não olha, né? Mentira. Se olhasse, a proposta inicial de negociação não era 0% de ajuste salarial. Nessa linha de raciocínio, o que falar para esses professores ou para esses alunos que pensam que a greve não é uma movimentação viável nesse momento? Digna. Olha, eu mantenho comigo sempre as palavras do Lenin quando ele diz que a gente precisa fazer análise concreta da situação concreta, né? Então o que a gente precisa entender é o seguinte, qual é o desmonte que a educação federal sofre de 2016, a partir do golpe parlamentar, até agora. Então,
qual é essa desvalorização real da carreira dos docentes, a gente está falando das remunerações, a gente também está falando do incentivo à pesquisa, né? À medida que os fundos de pesquisa vão se esvaziando, de que as bolsas vão ficando cada vez mais raras, os auxílios cada vez menos possíveis, né? O maior auxílio que a Unesp oferece são R$700, que não é condizente com a realidade da moradia, é o auxílio de último nível, que são pouquíssimos alunos que conseguem pleiteá-lo. Então, mais uma vez, né, um governo que olha por nós. Olhar por mim, o vampiro também olha antes de me morder, né? Olhar por mim, o chupacabra também me olha. Então, olhar por mim, foda-se, né? Rogai por nós. Não tô afim de religião. Tô afim de política concreta que melhore a situação de vida da classe trabalhadora. De outro lado, a gente sofre outro problema, que é o dos ataques fascistas no campus. Como você acha que os alunos, os professores e os funcionários da instituição como um todo devem reagir a isso? Bom, isso passa também pela organização, né? Eu acho que é importante entender que deve haver uma política organizada para responder a esses ataques, né? Para que esses ataques não sejam possíveis. A gente teve uma pergunta semelhante na mesa, né? E aí eu fiz uma brincadeira que é o seguinte: você costuma ver fascistas irem fazer passeata, manifestação, balbúrdia numa roda de capoeira? Não costumo. Você costuma ver eles irem fazer manifestação, passeata, balbúrdia em baile funk? Não costuma, né? Porque fascista não é otário. Eles sabem os lugares aonde eles podem ir e voltar ascendente. Então, acho que parte da estratégia de estudantes organizados é voltar a fazer as pessoas que odeiam a educação terem medo de estudante. A academia, enquanto situada na periferia, a gente precisa sempre estar conversando com o entorno. Na centralidade também. Isso, na centralidade também. E nos últimos anos foi possível ver discursos de extrema-direita se manifestarem principalmente dentro das periferias, numa movimentação de desmobilização de luta coletiva vinculada às questões de raça, classe e gênero, voltando-se apenas para uma guerra ideológica entre a esquerda e a direita. Como resistir a isso e como reverter essa situação? É que ela é menos simples, talvez, do que a pergunta presente, no sentido assim, o Thiago Torres, que é o chavoso da USP, ele fez uma série documental, em alguns episódios, chamada Volta pra Base, que são aquelas palavras de ordem do Mano Brown a partir das eleições de 2018, quando ele diz que ele está na reunião do PT e ele está vendo um clima de festa. Não era para estar festa. E aí ele fala da ausência do PT na base, né? Que na base quem está presente é a igreja evangélica, na base quem está presente são outras forças políticas. E aí nesse documentário do Tio, ele vai entrevistar as pessoas que moram na quebrada dele, na favela dele. E aí ele faz uma pergunta que aparece quase em todos os episódios do documentário, que é assim: você é de direita ou você é de esquerda? O que é direita e o que é esquerda? E aí você vai ouvir as mais improváveis peripécias do raciocínio. Então eu acho que essa ideia de que a gente tem um confronto direita e esquerda, ela está descolada da realidade. Não é isso que a gente tem lá. O que a gente tem lá, e por que a periferia teve uma adesão maior ao bolsonarismo do que ao Haddad em 2018, é porque o bolsonarismo se colocou como uma força antissistêmica e de mudança radical. O haddadismo, que nem existe, porque o Haddad é uma figura tão enfraquecida, politicamente falando, mas o Haddad, enquanto candidato, ele se colocou como uma figura moderadora e institucional. Que pobre de favela que você conhece que acredita na institucionalidade?
Porque a institucionalidade que eles conhecem é a polícia que entra sem mandato, que mata sem consequência e que prende sem motivo, que causa terror, que implanta droga. E essa mesma polícia que, quando uma mulher negra, durante a pandemia, rouba em um mercado suco de saquinho e salgadinho para os filhos, vai presa. E que deixa livre o assassino do Porsche, que matou um trabalhador sob efeito de entorpecentes, num carro 3 vezes acima do limite da velocidade, e que a polícia trata como um lord, um príncipe. Então, de novo, você acha que o pobre está disposto a ouvir o Haddad ou um cara falando tem que mudar tudo isso aí, tem que destruir o STF, tem que devolver o Brasil para o povo? A diferença é que ele não vai fazer nada disso. Isso é meramente discursivo. O populismo bolsonarista é uma paródia, né? É o populismo enquanto paródia. Então, acho que para olhar essa pergunta de forma mais adensada, a gente tem que pensar sobre guerra cultural, né? Sobre como essa força conservadora e reacionária que fez um governo para a extrema elite do país pôde se colocar publicamente como popular, sendo que ela não tinha nada de popular. A Unifesp Guarulhos, junto com a Unifesp de Medicina, foram as únicas Unifesps a não aderirem à greve até o momento. E mesmo essa greve dos professores, ela acaba sendo apenas uma paralisação simbólica, para demonstrar uma movimentação. Qual você acha que deveriam ser os próximos passos de movimentação de luta para unificar tanto os pais, os docentes, quanto os discentes da Unifesp? Bom, acho que é fundamental que essas duas classes possam ter diálogos sinceros, né? Então, interessa muito que os discentes possam compreender como é possível, nessa realidade, que docentes de cursos de humanidades em Guarulhos, numa universidade federal, sejam contrários à greve. Me parece um descalabro, assim. É algo quase como veganos pró-açougue. E acho que é uma questão de entender, assim, de tentar entender como é possível que, frente a um oferecimento de reajuste de zero, que começa no zero, e que depois escala para uma chantagem de separar para negociar em separado, e que caso as entidades decidam por greve, elas perdem o direito de negociação. Então, se não pode fazer greve agora, pode fazer greve quando? Né? E quando a gente pensa nessa movimentação de se abster de uma greve, se abster da luta, a gente pensa em revolta, certo? Revolta dos estudantes, revolta da população que vê de fora. Daí eu gostaria, para a gente finalizar mesmo, o que você falaria para os professores, se eles estiverem em algum momento diante dessa revolta? Bom, eu acho que existem revoltas e revoltas, algumas delas mais, outras menos justificáveis, né? Mas eu acho que é muito delicado, né, que no momento de ataque à educação, alguém que se entenda professor não se posicione ao lado das classes atacadas, né? Alguém que, como professor, e sendo uma classe atacada, não se posicione, assim. Não me passa muito pela cabeça uma forma de compreender isso. Entendo. Obrigado Eu pelas agradeço. falas. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer.